Olá, queridos, graça e paz. É um prazer estar aqui com você em mais um Devocional Rema. Na verdade, o último do ano. Nós vamos falar hoje sobre os últimos 3 capítulos da Bíblia, Apocalipse 20, 21 e 22. Na verdade, são os 3 capítulos que eu digo são os mais resumidos da Bíblia, porque neles a gente fala sobre o milênio e sobre toda a eternidade em apenas 3 capítulos. No capítulo 20, a gente vê o encerramento de algumas coisas que vão acontecer quando Jesus voltar em glória para a terra. A gente vê os santos ressuscitando, aqueles que morreram durante os 7 anos de tribulação, e o milênio, o início do milênio, 1000 anos em que Jesus vai estar reinando aqui nessa terra, e nós, eu e você, vamos reinar juntamente com ele aqui por 1000 anos. Satanás ele vai estar aprisionado durante esse tempo. Vai ser um tempo de paz em que Isaías diz que a criação ela vai ser restaurada como era no início do Jardim do Éden. E no final desse milênio, irmãos, nós vemos aí algo acontecendo. O diabo ele é solto e sai a seduzir das pessoas que estavam vivendo ainda com o corpo natural nessa terra. E muitas dessas pessoas, elas caem nos laços do diabo e há uma última investida contra a cidade de Jerusalém e Jesus que está lá. Mas a Bíblia diz que desce fogo do céu, consome a todos, e naquele instante João diz que não vê mais, não enxerga mais os céus e a terra. Em 2 Pedro, capítulo 3, a gente vê Pedro falando sobre esse dia em que os céus e a terra serão destruídos por fogo. E João diz ali no capítulo 20, olha, eu não vi mais os céus e a terra, vi apenas agora um grande trono branco e aquele que nele se assenta. E é interessante, esse é o último juízo descrito na Bíblia, um juízo para os ímpios, para aqueles que morreram sem nascer de novo, sem confessar Jesus como Senhor da sua vida, e naquele momento eles são julgados também segundo as suas obras, eles ressuscitam para receber esse juízo, para serem lançados no Geena, o lago de fogo, um lugar onde o próprio inferno, o próprio diabo será lançado também. E esse é o juízo final, o juízo do trono branco. Logo após esse juízo, no início do capítulo 21, João já começa a falar, eu vi novos céus e nova terra. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. E daí em diante ele começa a descrever o nosso estado eterno, a eternidade. Não no céu, como algumas pessoas pensam, mas Deus ele vai criar uma nova terra. Um lugar maravilhoso, irmãos, onde João diz lá no capítulo 21 e 22, não vai haver nem sol, porque a própria glória de Deus vai iluminar tudo, o tempo todo aqui para a gente. Vamos habitar com o Senhor, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais choro, mais dor, estaremos para sempre com Ele, eternamente, nesse lugar maravilhoso. Irmãos, a Bíblia fala ainda da Jerusalém Celestial, uma cidade que está sendo preparada lá em cima, conforme diz também em Hebreus capítulo 11, e que nesse dia vai descer aqui à terra e nós vamos habitar nesse lugar com o Senhor. Nossa eternidade será maravilhosa, queridos. E eu queria chamar a tua atenção sobre isso, porque às vezes a gente não se dá conta ou a gente não pensa tanto e medita tanto sobre a nossa eternidade. Sabe, sabemos o quão importante é o novo nascimento para esse tempo hoje, irmãos, mas acima de tudo, nós nascemos de novo. Jesus morreu e ressuscitou naquela cruz para nos dar uma eternidade diferente da qual nós estávamos destinados a ter. E é importante a gente pensar sobre isso e ter consciência dessas coisas, porque com um vislumbre certo, com uma ideia certa da eternidade, nós vamos viver o nosso presente de forma diferente. Nossas escolhas vão ser diferentes, nossas prioridades vão ser diferentes. Alguns dias atrás eu viajei para dar aula e passei 3, 4 dias fora, e antes de viajar eu procurei saber sobre a cidade para onde eu estava indo, como é que estava o clima lá, o que é que eu ia fazer, os horários, como eu ia me programar naquele tempo para poder eu me preparar de antemão para aqueles dias que eu ia passar ali. Irmãos, a gente faz isso para passar alguns dias em um lugar e muitas vezes nós estamos indo em direção à nossa eternidade e não estamos procurando saber como vai ser lá. O que é que vai acontecer conosco lá, para que a gente esteja totalmente preparados hoje para o que nós vamos ter pela nossa frente. Precisamos, sim, pensar sobre a nossa eternidade, precisamos ter isso consciente e forte dentro de nós, para que todos os dias as nossas decisões não levem em conta apenas valores passageiros, temporários, físicos, naturais, mas devemos colocar os nossos olhos, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, naquilo que é invisível, porque essas coisas são eternas, como nós somos eternos. Eu e você somos eternos. Eu e você vamos existir para sempre. E graças a Jesus, existe uma eternidade maravilhosa nos esperando.
mas também não podemos negar, não podemos esquecer que existe uma eternidade horrível aguardando aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus. E por isso, nossa vida hoje deve viver em volta disso também. Pregar o evangelho para as pessoas, levar esse evangelho para aqueles que não ouviram acerca de Jesus ainda, para livrá-los daquele juízo no trono branco, livrá-los de uma eternidade longe de Deus e tê-los junto conosco, nessa eternidade maravilhosa que a gente vê lá em Apocalipse capítulos 21 e 22. A Bíblia é linda, meu irmão, ela começa e termina desde o início até o fim, mostrando todo o plano de Deus para o homem, mostrando o que Deus deseja, que é estar com o homem num lugar maravilhoso que Ele criou. Mas nós sabemos o que aconteceu em Adão, mas Deus está restaurando todas as coisas em Jesus, desde agora, desde dentro de nós, mas também Ele quer restaurar isso por fora, Ele quer restaurar isso nesse mundo, Ele quer criar um lugar, que nós estejamos num lugar onde Ele esteja conosco para sempre, onde a gente possa usufruir da plenitude da sua glória o tempo todo. E é isso que está nos aguardando. É por isso que a gente não desanima, pelo contrário, mesmo que a gente seja afligido por algumas tribulações temporárias, Paulo diz, nós sabemos que tudo isso produz para nós um eterno peso de glória. As aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que vai ser revelada a nós um dia. Irmãos, tudo isso aqui é passageiro, esse mundo passa. João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há nesse mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso não procede do Pai, mas do mundo, e esse mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Precisamos estar pegados cada vez mais aos valores eternos, aquilo que a palavra nos mostra, tesouros no céu, irmãos, e não tesouros aqui na terra como prioridade. Amém? Somos eternos, precisamos valorizar a eternidade, valorizar o que Jesus fez, como Ele mesmo diz em Lucas capítulo 10, nós nos alegramos, não porque apenas os demônios se submetem ao nome de Jesus, não por causa daquilo que Ele conquistou para nós como direito hoje, claro que isso é maravilhoso, mas nos alegramos principalmente porque o meu e o seu nome estão escritos no livro da vida, e isso nos dá uma eternidade juntos com o Senhor. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado, não só com a mensagem de hoje, mas com todo o devocional desse ano e que você possa iniciar o próximo ano praticando e estudando cada vez mais essa palavra. Fica na paz, em nome de Jesus.